dia para todo mundo, né? Hoje é quinta-feira, quase sexta, né? Sexta sempre é bom, sábado é melhor. Então eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre atendimento ao cliente, tá, meninas? Qual que é a ideia aqui? É a gente trocar, fazer um bate-papo. Eu queria muito que vocês participassem comigo. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Vocês vão me ajudar? Então tá. Eu queria que vocês me ajudassem, até pra gente saber o que está acontecendo, porque o mercado... Bom dia, bom dia. Bom dia. Porque o mercado, ele muda, todo dia ele está mudando, né? O mercado muda cada vez mais rápido, o nosso cliente está comprando cada vez diferente, a gente está consumindo cada vez diferente, tá? Então, eu queria começar com uma pergunta de vocês. Quem compra na internet aqui? Você não? Muito raro. Compra sim. Muito raro. Você não compra nada no Shopee, Mercado Livre? Às vezes. Mas compra, já comprou? Já comprou na internet, cara? Já. Quem compra mais na internet do que nas lojas físicas aqui? Compra mais na loja física. Eu acho que Mais física? bem mais física. Ah, bem mais física. Eu compro mais na internet. Faz na internet. Inclusive, eu prefiro comprar na internet. E aí? Nosso comportamento de consumo mudou? Não? Mais ou menos. Mais ou menos? É porque assim, tem coisas que a gente consome igual. Tem coisas que a gente compra na internet. A forma da gente consumir, tem coisas que a gente compra na internet. Tem coisas que eu prefiro 1000 vezes ir lá e olhar. Por exemplo, eu não vou comprar um móvel de casa, um fogão, enfim, essas coisas, sem olhar. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ver, eu tenho que ver se eu gosto, se ver se vai se adaptar ao que eu quero dentro da minha casa. Vou comprar. Roupa é a mesma coisa. Aí você gostou, você vai lá, vê que na internet é mais barato, compra na internet. Não, eu compro Não? na loja. Você compra? Eu compro na Se o atendimento for ruim? A única coisa... atendimento daí é outra história. Mas depende. Há 10 anos atrás a gente não consumia dessa forma. Não existia a venda como ela existe hoje na internet, né? A gente não consumia do jeito que a gente consome hoje. A gente tinha muito medo de comprar na internet porque a gente tinha medo de fraude e tal. Isso é uma coisa dada. Depois que nós tivemos a pandemia em 2020, acelerou muito a compra pela internet. E o que acontece, meninas? O comportamento do nosso cliente, o nosso comportamento, pensa vocês como consumidoras, né? O comportamento de vocês mudou em relação aos últimos 5 anos, não mudou? Só que o que acontece? A gente como consumidor, nós mudamos a nossa forma de consumir. Só que nós como vendedores, a gente entendeu isso. O que eu quero dizer quando eu falo isso? A gente consome de uma forma diferente, mas a maioria dos varejos ainda esperam que o cliente consuma da forma que ele consumia antigamente. E isso é um contrassenso. Ou não? As pessoas compram mais na internet, as pessoas estão pesquisando mais na internet, as pessoas estão mais no celular, mas a gente ainda espera que o nosso cliente venha mais para a loja, sendo que a gente não faz mais isso, né? E eu não sei se vocês sabem, 94% das compras feitas no Brasil passam de alguma forma pela internet. Você pode não comprar pela internet, mas você pesquisa na internet. Ou seja, preço por preço, você vai comprar onde? Você vai sair de casa? Você vai gastar gasolina? Você vai perder tempo? Não, você vai abrir seu celular e vai comprar. Se a gente está falando de preço. Mas preço e produto, preço e atendimento são coisas totalmente diferentes. Então, se a gente não começar a atentar para isso, a gente como vendedor, e seja qual for o cargo, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quem é do ramo do direito? Você nunca viu tanto advogado fazendo propaganda no TikTok? Propaganda, que eles não podem fazer propaganda, a OAB proíbe. Você nunca viu tanto advogado falando de direito dentro do TikTok, dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do YouTube. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles precisam aparecer. Porque a captação hoje de boca a boca, ela funciona muito ainda. É muito eficaz. Só que ela não basta. E eu queria mostrar alguns dados aqui para vocês, tá? Eu vou ler, que tá pequenininho, mas eu vou ler. Por que a gente não vende? Por que a gente muitas vezes não está vendendo? Será que é estoque? Será que é o mercado que está ruim? Vocês acham que o mercado ruim está influenciando? Vocês acham? Vocês lembram de alguma época que o mercado brasileiro foi bom? Que não teve crise? Pandemia, vendeu horrores. Mas tinha crise. Tinha uma crise, mas a gente se adaptou
Tinha bastante loja que não vendia através do condicional. E a gente sim. Então o nosso diferencial na pandemia foi o condicional. Então estourou. Tipo, tava todo mundo em casa, não podia ir em casa e a gente mandava. Mas a gente estava em casa por quê? Porque tinha uma crise sanitária. Vocês já ouviram falar do tal do custo Brasil? Na TV, quando alguém fala de economia e tal, vou explicar o que é o custo Brasil para você. Custo Brasil é o custo para se operar no Brasil. Bem simples, pessoal. O que isso quer dizer? Que quando você vai abrir um negócio, você precisa de um mínimo de previsibilidade, correto? Por exemplo, a Karen e a Lilian foram abrir a loja aqui. Elas precisam do mínimo de previsibilidade. Elas precisam de um salário mínimo estável, elas precisam de leis estáveis, elas precisam de uma macroeconomia estável. Porque como é que eu vou investir 400, 500, 1 milhão no negócio e daqui a um ano, de repente, a regra do jogo muda? Imagina você jogando lá o teu esporte, chega no meio do jogo e o juiz fala, não, a partir de agora a regra mudou. O Brasil é um país que não tem previsibilidade. Então nós sempre vivemos em crise. Só que todo lugar que tem crise tem muito mais oportunidade. Existe muito mais oportunidade no Brasil do que na Europa, muito mais oportunidade no Brasil do que nos Estados Unidos, muito mais oportunidade no Brasil do que qualquer outro lugar no planeta. O brasileiro, ele cria oportunidade. Sim, porque eu não sei se você sabe, mas as maiores invenções da humanidade foram criadas quando? Tempos de crise, tempos de guerra. Inclusive muita coisa da moda foi criada. O nylon, você sabe que o nylon foi criado para guerra, para paraquedas. Vocês sabiam disso? Vocês já ouviram falar do trench coat, que é aquele casacão do Sherlock Holmes? Aquilo foi criado para guerra. Sabe para que foi criado aquilo lá? Era um casaco grande, onde ele fechava o cinto e isolava, porque os caras ficavam 6 meses, 1 ano dentro da trincheira, no meio do barro, no meio da chuva. Depois foi para moda. Internet foi criado para guerra. Vocês sabiam disso? Internet foi criado primeiro foi para pesquisar o inimigo. GPS foi criado para guerra. Então as maiores oportunidades vêm na crise. Por isso que o brasileiro, o empresário, o brasileiro, quando ele se destaca, quando ele vai para fora, ele se destaca demais. Por quê? Porque o brasileiro, ele opera em território inóspito. Vou contar, eu tenho pouco tempo, mas eu gosto de contar a história, vou contar a história para vocês. A Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou da Segunda Guerra. Né? Não sei, vocês já ouviram falar do grupo Sentapua, que foram os aviadores brasileiros que foram para a guerra? Gente, isso é muito legal, tem um documentário no YouTube, assista. Eu não sou muito emotivo, mas eu chorei. Que conta a história dos aviadores brasileiros que foram participar da Segunda Guerra. O que aconteceu? O Brasil, ele participou da Segunda Guerra lá na Itália, com um batalhão, e participou com uma equipe aérea. Só que o Brasil não tinha equipe aérea. O que eles fizeram? Eles pegaram os caras que eram aviadores comerciais no Brasil, criaram um grupo e criaram uma infantaria para ajudar os americanos a fazer a guerra, a participar da guerra aérea na Segunda Guerra Mundial. E quando eles foram para lá para preparação, todo mundo rejeitou os brasileiros. Os americanos não gostavam dos brasileiros. Por quê? Porque primeiro, eles não eram preparados. Segundo, eles não gostavam da cultura brasileira. Só que quando formaram os grupos lá, e eles começaram a ir fazer as missões, que cada grupo ia fazer a missão, quem começou a se destacar? Qual foi o grupo que mais se destacou? Por quê? Não sei. Olha que legal, meninas. Quando a equipe tinha uma missão para fazer, por exemplo, eles tinham que ir lá em tal lugar, na Alemanha, e destruir várias bases de suprimento alemão. Saía a equipe americana, eles iam lá, jogavam as bombas e voltavam. Aí eles viam o resultado daquilo. Quando os brasileiros iam para lá, os brasileiros eram os que conseguiam mais atingir os alvos e tinha menos baixas. E um dia o general lá chegou e foi questionar para eles, né, pro líder deles, por que eles tinham tanta efetividade. Eles viam coisa que nenhum americano via. Eles iam para destruir uma coisa, eles destruíam 4 porque eles viam. E o cara perguntou para eles, como é que vocês conseguem fazer isso? Vocês são melhor que a gente. Ele falou, sabe o que acontece? No Brasil, a nossa aeronáutica é muito ruim. Lá a gente não opera com o aparelho. Quando eu vou descer um avião lá, eu tenho que saber onde é que está o aeroporto. Eu tenho que ter uma visão muito apurada. Porque senão eu não consigo descer, porque a gente não tem os instrumentos que vocês têm aqui. O que aconteceu? O brasileiro desenvolveu uma visão muito melhor do que o americano. Então, gente, a gente tem muito mais desenvoltura e muito mais oportunidade de crescer. O americano, eles brincam, né? Que o americano, ele trabalha tanto processo, e o processo é bom, mas se você chegar num escritório americano e você tirar a plaquinha do feminino e masculino, o cara faz xixi nas calças.
Porque se não tiver um lugar indicando para onde ele tem que ir, ele não tem essa desenvoltura que nós temos como brasileiro. Por quê? Porque a gente sempre viveu no caos. A gente sempre viveu sem previsibilidade. Mas voltando. Por que a gente não vende? 43% dos consumidores brasileiros são influenciados por micro-influenciadores. O Brasil é o país que mais leva em consideração na hora da compra um micro-influenciador. Alguém que influencia ele. Ou um grande, ou um micro, ou uma pessoa. E quem não tiver essa percepção aqui, não vai conseguir performar. Se a gente não for influenciador do nosso cliente, a gente não vai performar. A gente tem que aparecer. E eu não sei se vocês sabem. Sabe quantas horas em média o brasileiro fica no celular? Chuta. Pode chutar, meninas. 15 mais horas do que dorme. Tem gente que nem dorme pra ficar no celular. Quase 6 horas por dia. Aonde que o nosso cliente está, na maioria do tempo? Celular. Aonde que a gente tem que estar na maioria do tempo? Nas redes sociais. Se a gente quer aparecer para ele, no celular dele. É onde a gente tem que estar. Vocês acham que o cliente de vocês vê mais a vitrine de vocês ou vê mais o Instagram de vocês? No Instagram. Instagram. E saiu um estudo agora, eu não vou lembrar agora, mas depois eu vou passar para vocês, de uma grande empresa que trabalha com estudos de rede social, e mostrou que 80% dos bancos de dados no Instagram é a rede social que vocês mais utilizam, não é? 80% do banco de dados no Instagram, ele é rejeitado. O que isso quer dizer? 80% das fotos que você posta no Instagram, que é um print do catálogo, o teu cliente simplesmente vai passar, ele não vai olhar. 46% das pessoas tendem a parar de seguir páginas que estão no Instagram só para vender. Por quê? O que é o Instagram? É uma rede social, não é uma loja. Então muitas vezes a gente não tem resultado no Instagram porque nós estamos fazendo a coisa da forma errada. Isso não é o que eu estou falando, depois eu vou mandar matéria para a Karen para ela mandar para vocês. As pessoas estão muito mais propensas a comprar um produto no Instagram quando você está falando dos benefícios do produto. Por exemplo, a característica do algodão, para que tipo de criança que serve, qual o benefício que aquilo vai trazer, do que propriamente falando de preço. Como que os influenciadores trabalham na internet? Olha, que legal essa canetinha aqui, ó. Compra ela porque eles estão me patrocinando. É assim que eles fazem? Ó, ela tá de 100 por 99. É assim que eles fazem? Não, eles vão lá na internet, estudam o produto, usam o produto ou contam. Vocês já viram isso aí? Acontece muito no mercado financeiro. O cara vai lá, conta todo o storytelling sobre uma coisa que está acontecendo lá no mercado e no final ele encaixa com o produto que ele vende. É ou não é assim? Vocês entenderam que é dessa forma que a gente tem que começar a operar? Porque, meninas, no futuro vão existir dois tipos de profissionais, dois tipos de negócio. Tá? Vai existir o negócio que é físico e digital, a loja que está na internet e a loja que está no físico. Vai ter o profissional que vai ser físico, que vai ser digital, ele vai ter o escritório dele, ele vai fazer atendimento presencial, mas ele vai estar na internet. E vai existir o digital. Só o físico, quem ficar só no físico vai morrer. Está fadado a acabar. Porque ano após ano a venda via internet tem crescido. Então a gente tem que ter essa percepção, tá? Oi? Ainda bem que não dá pra fazer uma restauração pelo WhatsApp. Não dá, mas você precisa engajar esse cliente para trazer ele. Sim, eu preciso aparecer. Você precisa engajar ele. E eu vou provar isso para vocês, porque eu estou falando a verdade. Sabe o que é isso aqui? Onde o cliente está? Sabe o que é isso aqui? Quem vê vídeo no YouTube aí? Não, você não assiste vídeo no YouTube? Ah, muito raro. Só você assiste? Algum específico, eu vou lá e pesquiso pra assistir. Eu fico olhando assim. Mas você vê um vídeo. Por exemplo, 95% do que eu estudo no YouTube. Ah, sim. Do meu conhecimento é no YouTube. Não, sim, já vou direcionado, mas é no YouTube. Mas deixa eu ver. Você vê o YouTube? Você assiste o YouTube? Quem tem YouTube Premium aqui? Aquele que é pago? Ninguém, né? Então tá. Ó, então quando vocês abrem o YouTube, aparece essa propagandinha, não aparece? Sim. Você não é obrigado a ficar pelo menos 5 segundos nessa propaganda? Tem uns que é mais. Tem uns que é mais, né? E quando aparece, você abriu o vídeo do YouTube, você tá com pressa, quer ver o vídeo e aparecer essa propagandinha do BTG Pactual. O que você vai sentir em relação a essa empresa? Ódio. Não é ódio? A gente não sente isso? Raiva.
E você acha que o BTG Pactual é burro? Que eles vão gastar milhões de reais para fazer isso aqui, para você sentir raiva dele? Você acha que eles são tão burros assim? Eu tô vendo propaganda do circo direto, tô com vontade de ir no circo agora. E é no YouTube? Mas no começo você ficou com raiva, né? Não. Não? É porque você gosta. Porque não era uma coisa É porque você gosta. É. Mas vocês sabem por que a empresa faz isso, mesmo sabendo que 99% das pessoas vão sentir raiva? Porque você tá vendo, você fica vendo. Que aula que vocês estão da academia? Chorite. Vocês já entraram nas aulas de neuromarketing? Não. Não? Gente, isso aqui chama-se memória afetiva e memória associativa. Por que o McDonald's é o McDonald's? Por que a Nike é a Nike? Por que o iPhone é o iPhone? Por quê? Porque eles martelam tanto na tua cabeça que isso aqui vai ficar impregnado em você. Você pode até ficar com raiva na hora. Só que ele vai aparecer tanto para você que quando você começar a trabalhar com o mercado financeiro, começar a estudar um pouquinho, a primeira marca que vai vir para você é o BTG Pactual. Você não vai saber o porquê. Mas aquilo chama-se memória afetiva e memória associativa. Aquilo começa a gravar no teu cérebro. Então eles não são burros. E a gente tem que começar a fazer isso com o nosso cliente. Gente, eu sou vendedor. A Karen lembra de mim pelo menos 3 vezes por semana. Porque 3 vezes por semana eu estou mandando material para ela. Deixando o saco no WhatsApp. Entendeu? Mas quando ela precisar de alguma coisa relacionada ao que eu faço, quem que vai vir? Não, eu sei, mas quem que vai vir primeiro na cabeça? Você? Essa semana, meninas, aconteceu uma coisa comigo que foi muito interessante. Eu estava atendendo um cliente e ele falou assim: eu fiz uma campanha com a Ferracina na minha loja e tal, e eu estava procurando uma marca de confecção e lembrei de você. Eu falei: por que você lembrou de mim? Não sei. Eu falei: sabe por que você lembrou de mim? Porque toda semana eu tô te mandando um vídeo. E não é para vender. Eu converso com os meus clientes muito menos para vender do que para entregar coisa para eles. Você vai mandando os vídeos, né? Por exemplo, hoje eu mandei de manhã uma matéria para todo mundo e mandei para quem também não é meu mentorado. Entendeu? Mandei para todo mundo. Não sei se foi começo do ano ou final do ano passado, eu fiz eu gosto muito de mercado financeiro, eu fiz um planejamento de faturamento do ano em relação a tudo que estava acontecendo na economia, fiz um negócio, dava mais ou menos umas 20 páginas, gastei uns 3 dias para fazer e mandei para todos os meus clientes. Mandei até para quem não comprava de mim. Acho que até mandei para você, não lembro, planejamento anual de faturamento, a gente não estava trabalhando ainda. Mandei para vários clientes. Então o cliente vai lembrar de você, mas a gente tem que começar a entregar alguma coisa mais para o nosso cliente. Como que a gente vai fazer isso? Comece pelo porquê. O que é começar pelo porquê? Meninas, depois eu vou passar para vocês, leiam esse livro, Comece pelo Porquê. De Simon Sinek, acho que é Simon Sinek o nome do... que é muito legal. Aparecendo pro cliente, mostrando pra ele. Por que a gente está aqui? Falando de venda, o que a gente faz? O que vocês vendem? Conforto, qualidade, bem-estar. A gente vende, você compra por 2 motivos. Todos nós compramos por 2 motivos. Resolução de um problema ou realização de um sonho. Gente, eu trabalhei com moda infantil 12 anos da minha vida. A minha irmã, quando ela era novinha, o sonho dela era ser modelo. Ela não conseguiu. Sabe onde que ela realiza isso hoje? Nas crianças dos outros. E quando você acha que a minha irmã entra na loja para comprar alguma coisa, o que ela está fazendo? Ela está realizando um sonho dela. Só que muitas vezes o vendedor não entende isso. O vendedor só atende ela. Quando o homem estava indo para a Lua, eles foram visitar a NASA e o presidente chegou lá e o cara estava varrendo uma calçada. E ele perguntou assim, né? O presidente lá todo populista, né? Isso não faz mal nenhum, porque o político ele tem que ser populista mesmo, né? Ele chegou lá, e aí, você, o que você está fazendo? Aí ele achou assim, achou que o cara ia falar assim, eu estou varrendo o chão. Ele falou assim, eu estou ajudando a levar o homem à Lua. Desde que todo mundo ficou assim, tipo... Nossa, que resposta. E era verdade. Varrendo a calçada, ele estava fazendo a parte dele para levar o homem à Lua. Quando o cliente entra na loja, meninas, ele está vindo ou para resolver um problema ou para realizar um sonho. E a partir do momento que o vendedor sabe o porquê que ele está aqui, o porquê que a gente faz isso, o jogo começa a mudar. Porque você começa a viver o sonho do teu cliente ou você começa a sentir a dor que ele está sentindo. Quando você tem um ente querido e ele está passando por um momento de dificuldade, você não sente a dor dele? Você acha que isso faz diferença para ele? Não?
Muita, né? Não é suporte, não é apoio? Quando um ente de vocês, querido, tem uma grande conquista e você fica super feliz com ele, você, sei lá, toma um vinho, toma uma cerveja, toma uma vodka com ele, você acha que isso faz diferença pra ele? O que isso cria? Conexão. Quem é mãe aqui? Você sabe que quando vocês têm filho, vocês liberam um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. Esse é o hormônio da conexão humana. Quando você vibra com uma pessoa, você vai liberar ocitocina e a pessoa vai liberar ocitocina. Aquilo vai marcar a pessoa. Quando a pessoa tiver uma outra coisa para comemorar, uma outra dor para sanar, quem que ela vai procurar? Quem deu suporte para ela. E por que a gente não faz isso com o cliente? Vocês estão entendendo, meninas, que o negócio começa a mudar quando a gente sabe o porquê que a gente está aqui? E tudo isso não é em vão, meninas. Quanto mais a gente conseguir trabalhar, mais a gente vai rentabilizar, mais a gente vai trabalhar com felicidade, mais a gente vai entender o nosso propósito e mais dinheiro a gente vai ganhar. Porque no final das contas, eu estou aqui para ganhar dinheiro, vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Porque senão não vale a pena o tempo que a gente fica longe da nossa família, concorda ou não? O tempo que você fica longe dos seus filhos. É ou não é? O tempo que você fica longe do teu esposo, né? De quem a gente ama. E aqui, meninas, são 3 coisas que a gente trabalha muito. Tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente aprofunda muito na academia. Só que é o que eu estava falando com a Karen. Por que a gente vai no médico regularmente? Porque a gente precisa ver como estão os nossos exames e a gente precisa rever algumas coisas, é ou não é? Na maioria das vezes que a gente vai lá no médico, ele não fala a mesma coisa para nós? Não é importante que a gente vá? Então, como que o cérebro aprende? Por grande impacto ou por repetição. Se muitas coisas a gente não repetir na nossa vida, a gente não vai conseguir assimilar, porque a gente vai esquecendo conforme o tempo. E lá na academia a gente bate muito em cima disso. Então, para vocês conseguirem virar o jogo, vocês vão ter que conhecer de pessoas, vocês vão ter que conhecer de produtos e vocês vão ter que ter processos bem definidos. Conhecer de pessoas é aquilo que eu estava falando para vocês. Quando você está chorando com um ente querido teu, está comemorando com ele, você conhece bem ele, não conhece? Então você tem que conhecer o teu cliente. E lá dentro da academia tem mecanismos lá para você conhecer até a pessoa que você conversou há 5 minutos atrás, tá? Conhecer de produtos. A gente tem que ser visto como autoridade. Alguém discute com o médico? Não, dificilmente. Por quê? Porque ele é uma autoridade. É. Mas a maioria não discute. Né? Como é que é? Você tá doido? Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual que é a marca que vocês mais vendem na loja? Heavy. Fan. Da onde que é Heavy Fan? O que quer dizer Heavy Fan? Qual que é a história que a Heavy Fan está contando agora nessa coleção? Qual que é o perfil de cliente da Heavy Fan? Cliente economista. O custo. A gente precisa conhecer os nossos produtos, meninas. A gente precisa conhecer o que a gente vende, o nome, a história. Porque se vocês pararem para pensar, você compra iPhone por causa da história do iPhone. Você compra Nike por causa da história da Nike. E muitas vezes a gente não vende o produto para o cliente, não é porque o mercado está ruim, é porque a gente não conhece de produtos, a gente não conhece de pessoas e a gente não tem processo. E aqui é aquilo que eu falo para vocês, nós temos que ter processo. Todo vendedor tem que saber todos os dias como que está a meta deles. Quanto que falta para vocês baterem a meta esse mês? Muito quanto? Muito tipo, muito. Não, mas quanto? Muito? 70 mil. É. 70 mil? Real, né? Não mil. Aham. E o teu? Ah, o meu? Uns 30 ainda. É. Nós temos que ter processo, meninas. Resultado tem muito mais a ver com processo do que com motivação. Vocês podem pegar o profissional que vocês quiserem, a empresa que vocês quiserem, a história de quem vocês quiserem. As pessoas que têm sucesso são pessoas que seguem processo, não são pessoas que são motivadas. Quanto tempo dura a motivação no teu dia? Eu não sei nem se eu levanto algum dia motivado. Isso não tem problema nenhum, porque todo mundo é assim. Ninguém é preguiçoso. Nosso cérebro é feito para poupar energia. A primeira coisa que a gente tem que entender. Então a gente tem que ter processo. Se a gente não tiver processo, a gente não vai ter resultado. Se você pegar o ticket médio teu, quantos clientes você precisa atender para vender R$1.000? Se você olhar no teu aplicativo, você vai ver. Meu ticket médio é tanto. Se meu ticket médio é R$100, eu preciso atender 10 clientes para vender R$1.000.
Quando você tem essa conta, bom, eu preciso vender 30 mil. Quantos clientes você tem que atender ainda nessa média? Entendeu? Isso é ter processos bem definidos. E posteriormente nós vamos fazer sobre esses números. Você tem um norte, você tem que saber qual que é o processo. Primeiros passos, tá? Aqui nós vamos falar sobre atendimento. Quando o cliente entra na loja, qual a primeira coisa que a gente faz? Sendo ele cliente novo ou cliente recorrente? Pergunta o nome e se apresenta. Gente, uma coisa muito simples, que muitas vezes a gente não faz. Eu falo a gente, eu também, tá? Que eu esqueço. Sorrir. Lembra quando eu falei da ocitocina? Quando você encontra uma pessoa e você não conhece essa pessoa, você tem preconceito em relação a ela. Todo mundo tem preconceito, tá? Isso é ciência, não existe pessoa que não tem preconceito. Preconceito é um mecanismo de defesa do organismo, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, lá na academia vocês vão ver. Quando você encontra uma pessoa, você tem algum certo preconceito. E a gente tende a comprar de quem a gente tem conexão. O simples fato de você sorrir e chamar a pessoa pelo nome, você começa a liberar a ocitocina. Quando a pessoa começa a liberar a ocitocina, você começa a criar uma conexão com essa pessoa. É assim que você faz amizade. Então sorrir é uma coisa muito simples que muitas vezes a gente esquece. E perguntar o nome do cliente, tá? Sempre perguntar o nome do cliente. Vocês têm problema em gravar o nome do cliente? Gente, não é só eu. Meu Deus, como que é o nome da pessoa? Às vezes eu anoto, cara. Isso quando a gente não se pergunta. Ou sabe o que eu tento fazer? Eu tento ligar o nome dela com alguém que eu conheço ou alguma coisa. Entendeu? Mas, gente, eu sou terrível pra isso aí. Mas a gente precisa lembrar o nome do cliente, faz muita diferença. Uma coisa que eu faço, assim que o cliente fala, eu fico repetindo várias vezes na minha cabeça. Aí, tipo, você meio que grava ali. Isso aí. É importantíssimo. São coisas simples, mas faz muita diferença. Tá? Então, procurar não esquecer o nome dele. Segundo, atendimento de forma eficaz. Aquilo que eu falei pra vocês tudo no começo. A gente tem que se interessar pelo cliente. Tá? Quem que faz essa pergunta aqui, ó? Posso lhe ajudar? Pai. O que vai ser? Pode, me dê dinheiro. O que seria pra você hoje? Resolve os meus problemas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu perguntar pra você assim, posso lhe ajudar? Complete a frase. Não. Sim? Não, obrigado, só tô olhando. Ah, só tô olhando. São perguntas automáticas e são respostas automáticas. Algumas grosseiras. Nunca faço uma pergunta que a resposta seja sim ou não. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele tá programado para poupar energia. Quando o teu cérebro está programado para poupar energia, ele vai tentar rebater a resposta, a pergunta com uma resposta que ele já tem automática lá. E isso tudo, eu falo muito isso na academia, o ambiente modula o teu comportamento. Às vezes o cliente até estava interessado em comprar, você fez uma pergunta automática, ele respondeu, o cérebro dele vai começar a liberar alguns neurotransmissores que vai fazer ele repelir a venda. Gente, isso não é o que eu estou falando, isso é ciência. Palavras mudam o comportamento de compra do cliente. Então a gente tem que mudar. Isso aqui é proibido. Eu não gosto da palavra proibido, mas isso aqui é proibido. Posso lhe ajudar? Oi, tudo bem? Como que é o seu nome? Oi, cara, meu nome é João Fernando e eu vou fazer o atendimento hoje. Você já comprou na loja? Ah, não, nunca comprei. Ah, que legal. Você sabia que nós temos várias campanhas, tem várias coisas aqui para clientes novos? Novidade libera dopamina. Falou, palavra novidade libera dopamina. Ah, eu já comprei. Ah, quanto que você comprou? Ah, eu comprei tal marca. Que marca que você comprou? Ah, eu comprei Revifan. Chegou a coleção da Revifan agora, você tem que ver o que eles estão contando nessa coleção, a história que eles estão contando. Você tem filho? Tenho. Deixa eu ver a foto dele. Todo mundo tem. Gente, isso aí é batata. Se pedir para ver a foto do marido, da mulher, da esposa, do filho, você criou... Já virou amiga. Você criou conexão. Não é eu que estou falando. Isso é ciência. A partir do momento que você conseguiu se conectar com a pessoa ela vai virar tua amiga. Ah, entendo que vai ter aquele cliente... Lembra que eu falei do ambiente? Vai ter aquele cliente, às vezes ele está no dia mal. Porque ele não está no dia legal. E ele veio para a loja. Realmente, o cliente vai ser mais ágil, vai ser mais... Agora você tem que conhecer... Quem não conhece de pessoas, não conhece de negócio. Porque negócios são feitos por pessoas. Se você não tiver uma inteligência emocional para você entender o comportamento daquele cliente e saber contornar isso, você não vai atender o cliente mesmo. E é por isso que a gente está aqui. Por isso que eu bato tanto da gente ter a academia. Da gente estudar. Tem que ser psicólogo. Justamente. O vendedor é a única profissão. Você estuda
Odonto? Vai se formar provavelmente, você vai seguir na tua profissão. A partir do momento que você seguir na tua profissão, qual que vai ser 80% das pessoas que você vai ter contato? No âmbito profissional. Dentista? Você vai para congresso de dentista, vai ter vendedor lá? Vai ter médico? Você vai participar de uma palestra, lá na tua palestra vai ter massagista? A maioria vai ser dentista, não é? O médico, 80% da relação profissional dele é com o médico. Dentista com dentista. Marketing é marketing. O vendedor é o único profissional que tem que se relacionar com todos os outros profissionais. É ou não é? Então você tem que ser psicólogo, você tem que ser um monte de coisa. Mas eu falo pra vocês, o vendedor é a única profissão que você não tem teto. E as pessoas mais ricas do planeta começaram vendendo alguma coisa. Então tem um ônus e tem um bônus. O vendedor hoje é o cara que mais tem que estudar. Porque ele tem que ser um profissional generalista, ele tem que conhecer de várias coisas. Política, religião, futebol, sobre filho. Eu não tenho filho. Você conhece o comportamento da geração alfa? Quantos anos tem teu filho? A minha tem 16 e a outra tem 3. 3. Então, a tua de 3 é a geração alfa e a tua outra é a geração alfa também. Você conhece a especificidade da geração alfa? Essa é a minha, a das minhas filhas só, não fico vendo dos outros. Não, o comportamento geral dessa geração. Que nós temos a geração Baby Boomer, geração G. Então, a gente precisa conhecer, porque nós trabalhamos no segmento infantil. Na verdade, todo mundo é um vendedor. Todo mundo. Mesmo eu na minha área, você vai ter que vender. E sim, eu vou ter que ser psicóloga. A gente tem psicologia. Entendeu? Vamos pegar uma Mariane no consultório. E aqui, meninas, ó, então já estamos chegando no finalzinho, tá? Personalize a experiência focando nas informações que o cliente compartilhou. Se você não conseguir criar conexão, meninas, ó, uma coisa que eu uso muito. Quando eu vou vender, a última coisa que eu me preocupo é com a venda. É a última coisa que eu me preocupo é com a venda. Primeira coisa é criar conexão com o cliente. É entender ele, conversar, ver se ele me dá uma brecha, se tem alguma coisa que ele faz que eu gosto também. Por exemplo, quando eu comecei há 25 anos atrás, né, eu era muito rejeitado, porque assim, quem é lojista compra pelo representante. Primeiro lugar é o representante. É ou não é, Kari? Sim. Depois é a marca. Quando eu comecei, eu sempre tive carinha de mais novo. E o que acontece? Eu sofria demais, porque eu chegava nas lojas e ninguém me dava moral. Porque eu era muito novinho e tava com marca também, a marca era uma porcaria e ninguém me dava moral. Sabe como eu comecei a conquistar as pessoas? Eu fiz teologia. Eu não cheguei a me formar, mas eu fiz teologia. Eu conheço muito de Bíblia e muito de religião, porque eu gosto. A maioria das compradoras, as mais antigas, são pessoas mais religiosas. Eu chegava na pessoa, via um texto, alguma coisa, eu tentava entrar na conversa da religião. Quando eu entrava era batata. A mulher começava a me tratar como um filho ou como um neto. Porque eu criava essa conexão com ela. Porque era um campo que eu dominava. Entendeu? Então a primeira coisa, gente, quando o cliente entrar na loja, não se preocupe em vender. Se preocupe em conhecer o cliente. Porque quando você conhecer ele, você vai conseguir entregar o que ele precisa. E quando a gente fala de venda, de bater meta, gente, não é vender para o cliente o que ele não precisa. É saber o que ele precisa e vender o que ele precisa. Porque daí ele vai sempre voltar, ele sempre vai querer comprar com você. E ele não vai comprar na internet, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer quando o cliente entra na loja, ele entra, eu vou até ele, cumprimento e deixo o cliente falar. É isso. Porque daí quando geralmente ele já vem, ele entrou aqui porque ele está interessado em alguma coisa. Uhum. Então você deixa ele falar, Uhum. e aí você fala. Isso. Daí você, aqueles 5 segundos ali, você consegue perceber o que a pessoa quer. Isso aí. Mas qual que é o nosso instinto? Eu falo, gente, porque eu sou vendedor há 25 anos, eu vendo também. Nosso instinto é atender o cliente rápido para ele ir embora. Principalmente quando a gente não conhece o cliente. Por quê? Porque o nosso instinto de defesa fala, inconscientemente mostra nosso cérebro assim, não fique perto dessa pessoa, você não conhece ela, ela pode fazer mal para você, ela pode passar doença para você. 95% das nossas atitudes estão abaixo da linha da consciência. Sabe por que você passa a nota de dinheiro velho e fica com a nota nova? Você já para pensar por isso, não? Medo de rejeição, sei lá, de não Ninguém conseguir querer a passar. nota. Não é isso.
Porque inconscientemente o teu cérebro está falando assim, se livra do que é sujo, fica com o que é limpo, que senão você vai pegar doença. Muitas vezes você levanta de manhã cansado, o cérebro. Não, o meu cérebro é pesado. Não é. É que a gente não sabe como que o nosso cérebro a gente não sabe como que o nosso cérebro opera. Tá? Você quer mudar teu cérebro, você tem que mudar o ambiente. Nós recebemos 11 milhões de bits de informação por segundo. Sabe quantos você capta consciente? 40. O resto tudo é inconsciente. Então, meninas, quando você levanta de manhã cansado e você não quer ir para o trabalho, não é porque você é preguiçosa. Quando você não quer atender um cliente, não é porque você é preguiçoso. Muitas vezes a tua imunidade está baixa e o teu organismo está fazendo, não vai na reunião. Você pode pegar patógeno lá, você pode ficar doente. Porque o teu cérebro é programado para poupar energia e fazer você sobreviver. Então, quando o cliente vem, eu não gosto de atender quem eu não conheço. Eu não gosto, ninguém gosta. Porque inconscientemente eu certo falando assim, essa pessoa é perigosa para você. Então, a gente tem que passar por cima. Aprender, fazer o nosso cérebro aprender que ele precisa ficar ali. É igual treinar. Ninguém gosta de treinar. Quem fala que gosta de treinar, é mentira. O cérebro ele gosta de ficar na zona de conforto. Conforto. Quando você sai disso, é desconfortável. Isso, porque lá na savana, nós vivemos num mundo evoluído, nosso cérebro é primitivo. Do 100% do tempo que o ser humano existe, 98% ele passou como coletor e caçador. Só 2% da nossa existência a gente vive como a gente vive hoje. Nosso cérebro é um cérebro primitivo. E o ser humano, no começo, ele tinha só 3 preocupações. O que eu vou comer hoje? Onde eu vou dormir hoje? E será que eu vou sobreviver hoje? Por isso que todo mundo tem problema com meta de longo prazo. Porque o nosso cérebro não é projetado para meta de longo prazo. Entendeu? Isso é neurociência. Lá na academia a gente aprofunda isso. Quando você começa a entender isso, você começa a entender o teu esposo, você começa a entender... Até a tua relação com as pessoas muda. Porque você começa a entender que muitas vezes o que ela faz, ela não faz por mal. Porque a gente acha que a pessoa é pirracenta com a gente. Não é. Estamos encerrando já. E aqui o último. Paradoxo da escolha. Tá? Alguém já ouviu falar do paradoxo da escolha? Quanto mais opção você dá para a pessoa, mais confusa ela fica. Teve um caso de um cara que ele contou numa aula que eu estava participando, que o cara foi comprar um tênis, e ele estava começando a correr. E ele chegou na loja e foi comprar um tênis. Falou, eu preciso comprar um tênis porque eu quero começar a correr. O vendedor chegou, chamou ele na parede e falou assim, tá aqui, ó. Temos todos esses modelos. Quem já foi em loja de calçado, na Centauro? Tem 50 modelos. Tem aqui, ó, escolhe um. O cara bugou a cabeça. O cérebro dele falou assim, vai embora. Que tênis você vai comprar? Quanto mais opção você dá para o cliente, mais confuso ele fica. Ele foi numa outra loja e o vendedor falou assim para ele, o senhor já faz esporte? Não, eu faço musculação, mas eu quero começar a correr. Ah, legal, o senhor vai começar, vou. O senhor pisa para dentro ou para fora? Ah, nem sei. Ele olhou assim, o senhor pisa para fora. Bom, o senhor vai começar com curta distância, né? Sim. Ah, legal, vem aqui. Espera aqui. Chegou com 2 tênis. Falou, esse tênis é assim, assim, assim. Esse tênis é assim, assim, assim. Qualquer uma das 2 escolhas, para o que o senhor quer, para o que o senhor precisa, vai ser uma excelente compra. O que aconteceu? O cara levou os 2 tênis. Por quê? Porque o vendedor deu uma consultoria para ele.